Obrigada, muito obrigada pela vossa presença aqui. Bem-vindos todos e todas. Caminho extraordinário é este que estamos a fazer, que há tão pouco tempo começou, mas que seguramente não é agora que vai parar. Obrigada por fazer este caminho. Obrigada, António. Obrigada, António. Obrigada, Paulo. Obrigada, Catarina, por estarem aqui hoje comigo. E obrigada a todos e a todas e bem-vinda, Helena Bezerra. Para esta última semana de campanha, porque sim, falta uma semana. Uma semana é pouco, mas é muito, há muito por fazer, nada está decidido. E como sabem, eu recuso a fatalidade. A primeira decisão é de não aceitar discursos vagos ou de meias tintas. Eu sei, provavelmente irão dizer que sempre foi assim, que não é de agora, mas talvez agora seja mais importante do que nunca. Porque eu estou a falar, e falo a cada dia, do momento que vivemos atualmente. E porque falo de uma campanha que até hoje teve candidatos que optaram invulgarmente por se fazer pouco ouvidos e por se fazerem ainda menos percebidos. Esta estratégia é, no meu entender, um insulto à democracia. Tem o direito de saber quais são os critérios de cada candidato, aquilo a que cada candidato e cada candidata se propõe. Quem vota tem esse direito. E não se pode querer ser Presidente da República e não fazer nada, não dizer nada, não ouvir nada e a seguir pedir um cheque em branco. Devo dizer que vivemos nestas eleições uma situação gloriosa. Temos 10 candidatos e candidatas, todos aparentemente concordantes, a dizer que apoiam a Constituição, que juram defendê-la, cumpri-la, mas parece mais uma procissão do que outra coisa. E por isso, cabe então perguntar onde é que estão as diferenças e onde é que divergem tanto, em que é que divergem tanto, se estão todos de acordo com o mesmo texto e se ele é assim tão fundamental. Serão estas 10 pessoas as caras da mesma lei? Eu diria que não. Que há diferenças e que essas diferenças são mesmo gigantes. Afinal, de quem é que fala a Constituição? Não será do nosso país concreto? Não será das pessoas que aqui vivem e que aqui trabalham? Não deve ser da forma que as pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham ou que não têm trabalho devem ser tratadas? Não será das obrigações do Estado na organização da nossa sociedade, ou seja, na organização da nossa democracia? Depois eu digo, é da nossa vida coletiva que fala a Constituição.
apenas da vida como é, sofrida e desigual, mas também da vida como deve ser, com regras para todos e para todas, em que ninguém esteja excluído. A nossa Constituição é um programa por cumprir e eu quero ajudar a cumpri-lo. Por isso pergunto, e vou perguntar, porque a pergunta incomoda mesmo. Podemos aceitar natural a generalização da precariedade dos contratos de trabalho se o artigo 53 garante expressamente aos trabalhadores a segurança no emprego? Podemos aceitar que muitos desempregados de longa duração não tenham qualquer subsídio quando o artigo 59 diz expressamente que todos os trabalhadores têm direito à assistência material quando involuntariamente se encontrem em situação de desemprego? Nos hospitais por erros de falta de assistência, se o artigo 64 garante que todos têm direito à proteção da saúde e que incumbe ao Estado garanti-lo? Pergunto porque incomoda. Podemos aceitar que tantas famílias vivam sem condições mínimas de habitação se o artigo 65 garante que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto? Pergunto porque a pergunta incomoda. Podemos aceitar a imigração massiva dos jovens que têm saído de Portugal se o artigo 70 diz que os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança social? Continuo a perguntar porque a pergunta incomoda. Como aceitar os cortes nas pensões e as pensões de miséria se o artigo 72 garante que as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social? Podemos compreender a obsessiva subordinação de Portugal às vontades da banca dos mercados se o artigo 80 diz que a organização económico-social assenta no princípio da subordinação do poder económico ao poder político do Estado? Podemos aceitar os benefícios fiscais de que gozam as grandes empresas e as famílias mais ricas se o artigo 104 estipula que o imposto sobre rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo
tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar e que a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Pergunto mais, mas todos sabemos a resposta. Todos sabemos as respostas a cada uma destas perguntas. É essas respostas que temos que dar no dia 24. É porque há uma outra Constituição não escrita que se impõe contra a lei que foi aprovada. Há uma Constituição ilegal e secreta que manda em Portugal e é simplesmente a que se faz em Bruxelas e Berlim, nas administrações, na banca e nos gabinetes de advogados. É a Constituição dos donos disto tudo. Esquece tudo e ignora tudo, porque é a lei dos interesses. Estamos fartos dessa lei que ignora a nossa lei fundamental. Há por isso, nesta campanha, os candidatos da conversa fiada. Que têm medo de tudo, os candidatos que aceitam tudo, os candidatos que se preocupam muito mais com a cerimónia e com o palácio do que com as dificuldades da vida das pessoas. Muito bem. Mas são essas pessoas lutadoras e de vida difícil que têm que lembrar todos os dias a esses candidatos e a nossa Constituição. Onde é que ela está? E agora, os fracos contra os fortes, os pobres contra os ricos, os protegidos contra o abuso, a democracia contra os mercados, as pessoas contra os vampiros. Onde é que ela está? No dia 24 é isso que as pessoas devem perguntar. Nesta campanha é o que eu tenho procurado perguntar todos os dias. E a todos os candidatos perguntarei, por isso, que partes desta Constituição é que defende e quais são as partes desta Constituição que vos atrapalham. Digam a toda a gente precisa de saber. Do texto constitucional não chega sequer ao preâmbulo. O preâmbulo sublinha a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo, mais fraterno. Livre, justo, fraterno.